Tainara de Oliveira Neves nasceu no ano de 1997 em Campo Belo, sul de Minas Gerais. Sendo a primogênita de uma família de músicos, Tainara sempre teve contato com a arte e desde pequena demonstrava seus primeiros traços musicais. Frequentava os cultos regularmente ao lado de sua família e aos 3 anos de idade já soltava a voz que deixava todos admirados com o seu talento precoce. Criada em um bairro muito simples, Tainara sempre sonhou em ser uma cantora e assim ganhar muitas almas para Jesus, seguindo seus passos de amor e evangelização. E como tudo colabora para aqueles que fazem o bem, o destino se encarregou de colocar Tainara nos trilhos do sucesso, ao fazer dupla com Juliano, que é, além de seu parceiro musical, seu marido e companheiro para a vida. A força e timbre de Tainara não demorou chamar a atenção de vários admiradores da música gospel, e hoje ela encanta com seu louvor, arrastando o público com sua missão evangelizadora e o dom de tocar os corações através de sua voz e talento. Falar da Tainara é muito bom. A Tainara, ela sempre foi uma menina muito alegre, sempre foi uma moça muito obediente e sempre gostou muito de cantar. Então, na verdade, desde quando eu já nasci em um lar evangélico. Minha mãe já conhecia Jesus já há algum tempo. Então, desde muito pequenininha, eu já comecei a me envolver com louvor na igreja. Minha mãe sempre colocava em casa, na época daquelas fitas, né? Era aquelas fitas ainda. Então, minha mãe sempre colocava os louvores para eu poder ouvir. Me ensinou ali a ensaiar para eu poder cantar na igreja. Ela sempre gostou muito de cantar. Na verdade, nossa família, nós somos muitos irmãos e nós todos gostamos de cantar, uns gostam de tocar violão, tocar teclado. A minha maior inspiração desde pequeno foi meu pai, que na época ele ainda não conhecia Jesus, mas sempre gostou de tocar violão, sempre gostou de cantar. Na verdade, os meus tios também, todo mundo muito envolvido com música. Então, desde muito nova, eu aprendi a cantar. Ali com os meus 3 anos de idade, mais ou menos, eu já conseguia cantar um louvor. Eu lembro que eu recebia muitas oportunidades na igreja. Tinha 2 anos de idade e a gente estava na igreja. E o pastor pegava ela no braço, tirava a chupeta da boca dela para ela cantar, colocava o microfone na boca dela para ela cantar, para ela louvar a Deus. Ali eu fui crescendo, né, muito envolvida no meio do louvor, do ministério, recebendo muitas promessas de Deus para minha vida. Só que eu vivia muito limitada, eu era pequena, eu tinha muitos sonhos já. Começou a nascer aquela chama, aquela vontade dentro do meu coração de ter um CD, de poder viajar. Eu lembro que muitas pessoas falavam assim para minha mãe, falavam com meu pai, com a minha mãe, olha só, aonde essa menina não for, a voz dela vai chegar, porque Deus vai levar em muitos lugares. Então eu cresci ouvindo essas promessas, eu cresci com esse sonho, com esse desejo no meu coração, mas era uma coisa muito impossível para nós. Era uma coisa que a gente sonhava, mas assim, muito longe, a gente nem imaginava como que ia acontecer, por não ter recursos, por não ter condições. Nossa família é muito simples, muito pobre, não tinha como pagar para poder gravar um CD. Eu não tinha nada, eu não tinha casa para morar, eu não tinha nada. E fomos morar de favor numa casa de uma prima irmã, uma casa emprestada. Nós moramos lá 7 anos, sem pagar nada. A casa que eu morava antes tem um porão embaixo, lá enchia de gente para mim orar para eles. Nós vamos agora ali na casa, que foi a rua que eu fui criada até mais ou menos os meus 6, 7 anos de idade. Eu vivi também algumas experiências lindas ali naquela casa. E eu vou mostrar para vocês aqui a casa em que eu fui criada, a rua aqui, para vocês poderem ter uma noção de como que foi a minha infância, tá bom? Então é aí, Tainara, que você morava? É aqui, nessa casa aqui. Muitos anos também que eu não venho nessa rua. Deixa eu chegar aqui para poder falar com vocês. Mas
Eu morei aqui nessa casa, tenho muitas lembranças da minha infância. Na verdade, a gente não tinha nenhuma condição de ter uma casa ou de pagar um aluguel. Então, uma tia minha, que hoje já dorme, já descansa no Senhor, ela emprestou essa casa e a gente morava aqui. Eu lembro que aqui nessa casa, ó, tem um porão, vê se você consegue aproximar. E nesse porão aqui, eram os lugares em que a gente se reunia para poder fazer orações. A minha mãe recebia muita gente em casa para poder orar. Então, eu também vivi muitas experiências com Deus. Desde pequena, de criancinha, eu lembro que a minha mãe falava assim: Tainara, eu vou orar. E tudo que eu falar, você repete que o Papai do Céu vai ouvir tudo que você falar. Então, eu aprendi a orar. Eu aprendi a ter experiências com Deus. Nesse período que nós moramos aqui nessa casa, o meu pai ainda não conhecia Jesus. Então, nós passamos por muitas dificuldades. Minha mãe, meu pai sempre trabalhou, mas a nossa família sempre foi uma família muito simples. Deus não deixava, assim, faltar o de comer, mas era tudo muito contadinho, sabe? E eu tenho uma experiência também para contar para vocês, eu quero compartilhar isso. Lá no fundo, aqui tá fechado, mas lá no fundo tem um lote e ali era cheio de pés. Eu lembro que tinha pé de goiaba, de maracujá, de laranja. Então a gente comia daquilo que a nossa própria casa oferecia para nós. E um dia eu lembro que não era época de ter fruta, minha mãe já tinha descido aqui embaixo pela manhã para poder olhar se tinha alguma coisa para a gente poder comer. E ela tinha procurado e não achou nada ali naquelas árvores para poder levar. E eu lembro que eu falei: mãe, eu tô com fome, né? Eu quero comer. E a minha mãe falou assim: ó, Tainara, eu já desci lá embaixo e não tem nada pra gente poder comer lá das árvores, não. Mas senta aqui do meu lado. Eu lembro que na porta da cozinha ali, da casa, eu me sentei do lado da minha mãe e ela me fez a seguinte pergunta: Tainara, você crê que se eu e você orar, Deus vai fazer aparecer uma fruta lá embaixo para a gente poder comer? E eu lembro que eu segurei, dei minha mãozinha para minha mãe. A minha mãe me lembrava disso esses dias, eu até me emocionei muito. Que eu falei assim: mãe, eu creio que Deus pode fazer aparecer alguma coisa para a gente poder comer. E aí nós oramos ali naquela manhã, sentada ali na porta da cozinha dessa casa. E minha mãe falou assim: agora eu vou descer lá embaixo e a gente vai olhar e o Papai do Céu vai ter colocado uma fruta lá para você. E nós descemos a escada, fomos lá e quando chegamos, nós vimos, sim, que Deus tinha feito aparecer a fruta. Parece uma coisa de doido, mas essa experiência ficou mesmo na minha mente, guardada no meu coração, sobre quem é Jesus, sobre o que Jesus pode fazer. Eu aprendi isso desde muito nova. E nós pegamos, nos alimentamos e a minha mãe contou assim que a gente não comeu só aquele dia não, deu pra gente poder comer mais dias. E eu sou muito grata a Deus por essas experiências. Aqui nessa casa, nesse porão da onde a gente fazia as orações, foram aqui também que eu recebi as maiores promessas de Deus para minha vida e para o meu ministério. Foi aqui nesse porão que eu vi tanta gente chegando com casamento destruído, pessoas enfermas e saindo daqui curadas pelo poder da oração. E eu tinha certeza, mas a certeza mesmo de que tudo que Deus me prometeu, eu sabia que Ele iria cumprir no tempo certo. Então eu quis dividir também essa experiência com vocês, porque talvez você tenha um sonho e aonde você mora, aonde você vive, tudo é contra as promessas de Deus se cumprir. Já percebeu que Deus ele faz para nós promessas tão absurdas? É só coisa absurda. O que Deus me prometia aqui nesse porão naquela época era uma coisa tão longe, era uma coisa tão difícil de poder acontecer que a gente mesmo se perguntava, né? Mas como? Como que é que vai acontecer? Como que é que Deus vai fazer? E na hora certa Deus faz. Então vale mesmo a pena a gente esperar o tempo do Senhor e viver as experiências e os melhores milagres com Ele. Eu assistia muito televisão, né? Eu vi o programa do Raul Gil. Então, nossa, era a minha maior vontade de participar do programa. E eu lembro que durante algum tempo
Eu pedi muito meu pai, pedi muito a minha mãe. Ah, meu pai, eu quero ir lá. Ah, minha mãe, eu quero ir lá no Raul Gil, participar dos Novos Talentos. Só que eles tinham muito medo de chegar lá, eu sofrer alguma decepção e me frustrar e não querer mais cantar. Então eles acharam melhor esperar eu crescer um pouco, já estar mais preparada. Eu lembro que eu sonhei durante muitos anos da minha vida em poder participar do programa do Raul Gil. Era um sonho desde criança mesmo. E muitas pessoas levavam todos esses sonhos na brincadeira, faziam piadinha, não acreditavam que ia acontecer. E ela não, ela desde o início batia o pé, era firme, e porque ela acreditava, ela confiava que tudo que Deus prometeu ia acontecer. Hoje eu entendo que assim, eu era muito desacreditada, principalmente na escola. Se eu recebia uma palavra de Deus no culto à noite, no outro dia eu chegava na escola e já queria contar para todo mundo, queria que todo mundo vibrasse junto comigo. Eu me lembro muito também na nossa sala que a Tainara ficava toda manhã falando dos seus sonhos, do sonho de ser cantora, ficava colocando fone de ouvido para mim ouvir os louvores. Eu sempre deixei muito claro a vontade que eu tinha, que eu vinha carregando uma promessa, mas nem todo mundo entendia essas coisas que eu falava. Então eu sei que tinha muita piadinha, muita gente que ria, que brincava com essas coisas, mas eu sempre acreditei. Tanto que se algum dos meus professores assistir, vão lembrar. Vamos transformar a nossa cidade de país. Não há violência, cantar e ser feliz. Que eu sempre pedia para cantar em tudo que tinha na escola, em todo festival, eu queria estar junto, eu queria participar, queria mostrar meu talento, queria adorar a Deus, que era o que eu mais gostava de fazer, porque eu sei que o meu louvor desde criança, Deus, ele fazia um mover. Eu gostava muito de ouvir as pessoas testemunhando desde criança, de um louvor que ouviu eu ministrando, que ouviu eu cantando. Às vezes a minha mãe estava trabalhando, meu pai estava trabalhando, mas tinha um congresso na igreja, na cidade vizinha, eu sempre arrumava um jeito de poder ir, de pedir uma oportunidade para poder cantar. Eu vejo que todo mundo que desacreditou dela, hoje em dia, está vendo os sonhos dela se realizando. Eu vou mostrar para vocês agora a igreja aqui, que me traz muitas boas lembranças e recordações. Na verdade, tem muitos anos mesmo que eu não venho aqui, que eu não passo aqui por essa rua, que por sinal é um bairro bem simples aqui da nossa cidade. Mas essa igrejinha aqui, que eu vou mostrar para vocês, ó, tá até tendo culto. Foi aonde tudo começou mesmo do nosso ministério, do meu ministério, na verdade, desde criança. Toda segunda-feira à tarde eu sempre estava aqui nessa igrejinha. Foi aqui que eu recebi as primeiras oportunidades. Ai, eu tô muito emocionada. Tem muito tempo que eu não venho aqui. E eu costumo falar que esse culto aqui é um pedacinho do céu. Eu vi muitas vezes milagres acontecer, pessoas sendo renovadas e restituídas através do louvor que mesmo eu tão pequena ministrava aqui. Onde foi o começo? As pessoas sempre têm essa curiosidade. Como que foi que começou? Talvez pense que, deve que teve ajuda, pode ser filha de pastor, já ser criada, envolvida no meio de muita gente, mas não, foi lá naquela igrejinha pequenininha. E enquanto o culto estava acontecendo, eu e as minhas amigas, a gente gostava também de brincar de culto. Na época, era aquele congresso dos Gideões, estava bem em alta mesmo, bem no auge. Então, a gente ficava lá na escolinha brincando. Eu gostava muito de Shirley Cavalhais, Cassiane, Lauriette, eram assim as minhas cantoras favoritas. E a gente ficava lá e eu fingia toda que eu era a Shirley Cavalhais, aí a Gabriele era a Cassiane, a Isabelle era a Lauriette, e a gente ficava fingindo que estava ali no congresso dos Gideões. Teve um louvor que me marcou muito a minha infância, me marcou muito a minha vida,
aquele assim, ó. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende seu pranto e atende, pode acreditar. Tenho certeza que muitas de vocês vão lembrar. E era um louvor que eu sempre cantava na igreja ou enquanto a gente estava brincando, já sonhando mesmo que eu era uma cantora, que eu estava fazendo a agenda. Isso sempre ardeu muito forte dentro de mim. E ela era muito perseguida. Parece que a Tainara sofria muita perseguição na igreja. Só que aí o que aconteceu? Os anos foram passando, aquela menininha que cantava sempre na igreja, que recebia tantas oportunidades, cresceu. E durante algum tempo eu comecei a passar algumas perseguições mesmo, assim, de algumas pessoas. Eu lembro de uma coisa que me marcou muito, é que eu ficava tão assim alucinada, eu falava tanto de cantar, de ser cantora, de gravar CD, e um dia alguém chegou pra mim, talvez pode ser que foi pra me ajudar, mas naquele dia, assim, acabou mesmo comigo, me colocou muito pra baixo, que falou pra mim assim, Tainara, esquece essa história de cantar. Esquece esse negócio de gravar CD. Olhe para sua realidade. Eu lembro que olhou para mim e falou assim, fica com seus pés no chão. As coisas vão acontecer quando tiver que acontecer. Vive sua vida e esquece isso aí. Esquece esse negócio de cantar. Tira isso da sua cabeça. Porque a sua condição financeira não te dá o direito. Tipo assim, ela quis dizer para mim que eu não podia nem sonhar com isso por conta da minha realidade atual, por conta das minhas condições atuais. Então isso me machucou demais. Já teve dia de chegar, de receber uma promessa de Deus, de um pastor que vinha de longe. Talvez naquele dia eu nem tinha cantado, o pastor me chamava lá na frente, Deus renovava as promessas dele na minha vida, mas quando eu chegava lá de fora, alguém com palavras me magoava, querendo me fazer desacreditar daquilo que eu tinha ouvido. Uma das vezes, quando ela saiu lá fora, uma mulher falou para ela, você está acreditando nisso? Acredita não. Isso não vai acontecer não, você não sabe cantar não, você não canta nada. Quem canta é fulana, ciclana, beltrana. Isso já era para desanimar ela. E eu gosto sempre de contar isso, porque eu sei que muita gente vive isso dentro da própria igreja, ou até mesmo dentro da sua família, dentro da sua escola. Eu gosto sempre de contar porque depois que eu cresci, eu já não tinha tantas oportunidades. Eu lembro que às vezes eu podia chegar primeiro no culto, mas tinha as outras pessoas que recebiam mais oportunidades, né? Meu sonho era cantar no grupo de louvor que tinha lá da igreja. Eu lembro que quando foram formar o primeiro grupo, eu dei meu nome, eu pedi para poder cantar e nunca me chamaram para participar do grupo. Eu tenho comigo que as pessoas enxergavam que lá tinha muitas pessoas. Então isso me trazia muita chateação. Eu via que tinha pessoas que saíam da igreja, ficava tempo sem frequentar, quando voltava ia direto cantar no grupo e eu que já estava lá esperando há muito tempo, não tinha oportunidade para poder cantar. Então isso me magoou, isso me frustrou. Recebi promessas de algumas pessoas que entraram dentro da minha casa falando que ia me ajudar a gravar um CD, que ia pagar, que Deus tinha tocado no coração. Eu alimentei demais aquilo, eu alimentei muito. Só que, infelizmente, as intenções dessas pessoas não eram me ajudar. Então, eu vi o meu sonho chegar pertinho de acontecer e, ao mesmo tempo, eu me frustrei. Então veio juntando muita coisa de adolescência, de hormônio, de mundo espiritual, de portas fechadas, de gente desacreditando, de falta de oportunidade. Eu acabei me frustrando demais. Eu comecei a entrar em uma leve depressão por conta desses assuntos, por conta dessas coisas, e eu não quis mais saber de cantar. Então as pessoas ficavam assim, gente, por que o Juliano não canta com a Tainara? Por que o Juliano não aceita cantar com a Tainara? E na verdade ele sempre quis formar a dupla, mas isso não entrava no meu coração, isso não descia. Eu estava num momento assim com o meu coração fechado, eu estava triste, decepcionada, desanimada. Talvez, eu não sei se eu sou o primeiro, mas fui um dos primeiros a falar com eles, olha, por que vocês não formam uma dupla? Aí ela, no início, não queria cantar com ele, junto com ele querendo, mas ela não queria. Uma certa vez, você lembra, né, Juliano,
que eu falei para você. Tainara precisa cantar com você. Tainara vai ser o sucesso com você. Só que a Tainara falava, não, eu não quero saber de cantar. Eu não quero saber de cantar. E um dia, Deus fez a obra.